e a gente vai falar agora sobre experiência de usuário e interface de usuário, que são duas ciências relacionadas à tecnologia mobile. Antes de tudo, a gente precisa entender a diferença entre essas duas, né? A experiência de usuário é a parte emocional, então ela se refere a tudo que a pessoa sente enquanto ela lida com um determinado sistema ou produto. Então, experiência de usuário não é uma coisa só para aplicativo ou para site. Esse mouse tem uma experiência de usuário, esse teclado é uma experiência de usuário diferente. Já a interface de usuário, ela é a parte visual do site. Quando vê um botão desse, a gente sabe que a gente tem que clicar ou arrastar, porque a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Mas todos esses elementos, eles fazem parte do visual do site e também da experiência. Mas, de certa forma, eles são a forma com que a gente interage diretamente com aquele sistema. Então, isso é a parte de interface de usuário, por onde você dá entrada em informações dentro do sistema, ou produto também. Essas duas áreas, elas são bem recentes, principalmente elas começaram a ganhar mercado assim, na época dos smartphones, quando começou a popularizar, mas aqui a gente tem alguns marcos históricos, não vou passar por todos, que a gente já está sem tempo, mas a UX e a UI como ciência começa a ficar sério quando eles começam a popularizar os computadores pessoais. Então aqui, quando criam um mouse, a gente ainda não tem nenhum estudo, aqui já surge o primeiro livro, surge a internet e aí criam pela primeira vez o cargo de alguém que é especializado em experiência de usuário. Inclusive foi na Apple, e esse cara que foi parar nesse cargo, ele era um psicólogo. E como ele entendia de informática também, ele conseguia juntar essas duas áreas para poder trabalhar com experiência. Hoje em dia a gente tem vários outros dispositivos de entrada, como aqueles óculos de realidade virtual e tudo mais. Então a experiência de usuário tende a migrar para esses novos dispositivos que estão surgindo. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quão complexo é trabalhar com experiência de usuário. Vocês veem que unem dezenas de partes específicas, de áreas específicas. Então lá em cima está meio ruim para ver, mas a gente tem meio que engenharia, design e aqui é mercado. E dentro dessas sub-áreas de cada área, a UX se junta e forma toda essa ciência. Aqui a gente tem um exemplo prático, um exemplo bem clássico, inclusive. Quando a gente vai no mercado, né, a gente vê várias marcas que usam esse modelo aqui. E por que esse daí está referenciado em interface de usuário? Porque a gente vê isso aí no mercado, a gente sabe o que a gente tem que fazer com isso, que é virar de cabeça para baixo e apertar. Todo mundo sabe quando vê isso. Só que na prática, no dia a dia, quando chega na metade da garrafa, o que começa a acontecer? Que o ketchup gruda no fundo, aí para usar você tem que começar a fazer assim, ou bater. Então não é muito prático do ponto de vista de experiência. Aí o que aconteceu? Inventaram a embalagem que fica sempre de cabeça para baixo. Então ela não é tão bonita quanto a outra, ela não é tão visual, mas do ponto de vista de experiência, a pessoa que vai usar sempre vai ter o ketchup no fundo e sempre vai apertar e vai sair. Então ela é muito melhor, a usabilidade dela é melhor. Um outro exemplo da prática, para a gente entender melhor, se a gente tivesse uma loja virtual, um e-commerce. A parte de interface de usuário seria as telas do site, né, os formulários, por onde a pessoa clica e interage com aquilo. E a parte de experiência do usuário englobaria todo o processo, desde o momento em que a pessoa viu o anúncio daquela loja, até como ela foi parar lá dentro, o que ela fez, o que ela achou fácil, o que ela achou difícil lá, até o momento em que ela abre o produto. A gente tem lojas virtuais hoje que eles personalizam até o cheiro da caixa do produto, justamente para você ter uma experiência bacana quando você compra lá. E se você tem uma experiência legal, que é diferente, por exemplo, todo mundo, acho que alguém aqui já deve ter comprado na Amazon. Quando você compra na Amazon, em 2 dias chega o produto, é muito rápido e é totalmente diferente a forma com que a loja se comunica, se você for comparar com Americanas da vida ou com Magazine Luiza, esse tipo de coisa. E essa experiência, que é muito melhor do que as outras, ela cria em você um senso de tipo assim, antes de comprar qualquer coisa em outro lugar, eu vou ver na Amazon primeiro, porque lá a experiência é muito melhor. Isso gera retenção, recorrência, né? Você passa a comprar lá sempre e, consequentemente, mais lucro para as lojas. Por isso que hoje em dia eles estão investindo tanto em especialista de UX. E aí a gente, entrando nessa área de interface, de experiência, a gente acaba caindo na acessibilidade, que é formalmente não apenas permitir que pessoas
com deficiência use um sistema. Isso não é acessibilidade, mas que as pessoas de todas as parcelas que deveriam usar aquele sistema consigam ter acesso. Então, por exemplo, uma universidade pública, pessoas com deficiência também têm que ter acesso. Então, todas as implantações têm que ser feitas para que esse tipo de pessoa tenha acesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado as pessoas que não têm deficiência. Então, é englobar todo mundo que vai usar o sistema e não só as pessoas deficientes. Para fechar, a gente tem 3 premissas básicas na usabilidade que regem todo o sistema que você vai fazer pensando na acessibilidade, que é quem vai utilizar, por que vai utilizar e como vai utilizar. Quando você responde essas 3 perguntas, o projeto do seu sistema fica bem mais claro. Primeira, quem vai utilizar. Então, se a gente vai projetar um sistema, sei lá, para idosos, a gente precisa ter em mente que a visão deles não é mais aquela que era quando eles eram jovens. Então, talvez usar botões maiores, textos explicativos mais claros e tudo mais. Agora, se for um aplicativo para jovens, como um Snapchat da vida, você não precisa nem se preocupar, às vezes, com padrões de design, você não precisa ser tão claro nas explicações, você pode ser mais direto. Por que vai utilizar? Qual que é o motivo daquela pessoa estar utilizando aquele sistema? Numa loja virtual, o seu objetivo lá é comprar. Então, eles têm que reduzir ao máximo o número de passos que você vai ter que seguir para fazer uma compra. Então, quando eles fazem isso, eles estão pensando no motivo que você vai usar aquilo. É lógico que se o motivo lá é comprar, eles não vão dar enfoque em páginas informativas sobre a própria loja. Eles vão focar em fazer você comprar os produtos que estão lá. Por fim, como vai utilizar? Se a gente está projetando um sistema para um celular, a gente tem que ter em vista que o dispositivo de entrada é o seu dedo, né? Então o toque é muito menos preciso do que usar um mouse. Você não pode usar botões pequenos, checkbox, essas coisas que a gente está acostumado na web, nem sempre você pode usar em dispositivos portáteis. E concluindo, a gente viu que a gente passou por todos, desde as teorias da tecnologia móvel, né? A gente viu como que está crescendo e principalmente para a gente que está se formando agora, é bom ter base e conhecimento nessas áreas, porque quando a gente entrar no mercado, provavelmente isso vai estar bombando mais ainda. Então, dominar essas tecnologias, nativo, híbrido, web apps e tudo mais, é muito importante para a nossa profissão. E quem tem, principalmente naquela parte lá de experiência de usuário, interface de usuário, quem tem base para trabalhar com aquilo são os profissionais que estão ganhando os maiores salários na nossa área hoje em dia. Porque vocês viram que precisa ter conhecimento de várias coisas agregadas, né? Design, engenharia, mercado. E também seria uma boa para quem tem interesse em investir nessa área de mobile, se especializar nisso. É isso. Obrigado. Perguntas?